Profecia de 1968 por uma mulher de 90 anos na Noruega. Uma senhora de 90 anos de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos realizava reuniões no local onde ela morava. Ele teve a oportunidade de encontrá-la, e ela lhe contou o que havia visto. Ele anotou tudo, mas achou tão ininteligível que guardou em uma gaveta. Agora, quase 30 anos depois, ele entende que precisa compartilhar a visão com outros. A mulher de Valdres era uma cristã muito lúcida, confiável, desperta e de credibilidade, com boa reputação entre todos que a conheciam. Isso foi o que ela viu. Vi o tempo pouco antes da vinda de Jesus e da eclosão da Terceira Guerra Mundial. Vi os acontecimentos com meus olhos naturais. Vi o mundo como se fosse um globo, e vi a Europa, país por país. Vi a Escandinávia. Vi a Noruega. Vi certas coisas que aconteceriam pouco antes do retorno de Jesus e logo antes da última calamidade, uma calamidade como nunca antes tínhamos experimentado. Ela mencionou 4 ondas. A primeira onda. Primeiro, antes que Jesus venha e antes da Terceira Guerra Mundial, haverá uma distensão como nunca houve antes. Haverá paz entre as superpotências do leste e do oeste, e será uma longa paz. Lembre-se, isso foi em 1968, no auge da Guerra Fria. Nesse período de paz haverá desarmamento em muitos países, também na Noruega, e não estaremos preparados quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de um modo que ninguém anteciparia, e de um lugar inesperado. 2. A segunda onda. Uma mornidão sem paralelo tomará conta dos cristãos, um afastamento do verdadeiro cristianismo vivo. Os cristãos não estarão abertos para uma pregação penetrante. Não quererão, como em tempos anteriores, ouvir sobre pecado e graça, lei e evangelho, arrependimento e restauração. Em vez disso, virá um substituto, o cristianismo da prosperidade, felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir coisas materiais, coisas que Deus nunca prometeu dessa maneira. Igrejas e casas de oração ficarão cada vez mais vazias. Em vez da pregação a que estávamos acostumados por gerações, como tome a sua cruz e siga a Jesus, entretenimento, arte e cultura invadirão as igrejas, onde deveriam haver reuniões de arrependimento e avivamento. Isso aumentará visivelmente pouco antes do retorno de Jesus. 3. A terceira onda. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega nunca experimentou. Pessoas viverão juntas como se fossem casadas sem serem casadas. Em 1968, o conceito de união estável praticamente não existia. Haverá muita impureza antes do casamento, e muita infidelidade no casamento se tornará algo comum, justificado de todos os modos. Isso até entrará em círculos cristãos, e acariciaremos o pecado, até mesmo pecados contra a natureza. Pouco antes do retorno de Jesus haverá programas de televisão como nunca vimos. A TV tinha acabado de chegar à Noruega em 1968. A TV estará cheia de violência horrível, ensinando as pessoas a matar e destruir umas às outras, tornando inseguras as nossas ruas. As pessoas copiarão o que virem. Não haverá apenas um canal de TV, mas muitos. Ela não conhecia a palavra canal e por isso disse estações. A TV será como o rádio, com muitas estações, e estará cheia de violência. As pessoas a usarão como entretenimento. Veremos cenas terríveis de assassinatos e destruição, e isso se espalhará pela sociedade. Também haverá cenas de sexo na tela, mostrando as coisas mais íntimas do casamento. Eu protestei e disse, temos uma lei que proíbe esse tipo de coisa. A senhora respondeu. Isso vai acontecer, e você verá. Tudo o que tínhamos antes será derrubado, e as coisas mais indecentes passarão diante dos nossos olhos. 4. A quarta onda. Pessoas de países pobres virão em massa para a Europa. Em 1968 não existia o conceito de imigração em larga escala. Eles também virão para a Escandinávia, e para a Noruega. Haverá tantos que as pessoas começarão a desgostar deles e a tratá-los com dureza. Eles serão tratados como os judeus foram tratados antes da Segunda Guerra Mundial. Então a medida completa dos nossos pecados terá sido atingida. As lágrimas escorriam pelas bochechas da senhora. Eu não verei isso, mas você verá. Então, de repente, Jesus virá e a Terceira Guerra Mundial começará. Será uma guerra curta. Tudo que vi de guerras antes é brincadeira de criança comparado a essa. E terminará com bombas nucleares. O ar ficará tão poluído que não será possível respirar. Isso cobrirá vários continentes, América, Japão, Austrália e as nações ricas.
A água será arruinada. Não poderemos mais cultivar a terra. O resultado será que apenas um remanescente permanecerá. O remanescente nos países ricos tentará fugir para os países pobres, mas eles serão duros conosco, assim como nós fomos duros com eles. Estou feliz por não ver isso, mas quando o tempo se aproximar, você deve ter coragem e contar. Eu recebi isso de Deus, e nada vai contra o que a Bíblia diz. Aquele que tem seus pecados perdoados e tem Jesus como Salvador e Senhor estará seguro. Quando o petróleo jorrar. Um ancião da igreja pentecostal em Moss, Noruega, chamado Martin Anderson, ouviu a seguinte profecia em 1937, em Moss. Quando o petróleo brotar do Mar do Norte e ao longo da costa da Noruega, as coisas começarão a acontecer, e a volta de Jesus estará próxima. Quando essas palavras foram proclamadas, pessoas da congregação se levantaram e pediram ao homem que se sentasse e não falasse tamanha bobagem. Em 1937, de fato, era absurdo falar sobre extração de petróleo ao longo da costa norueguesa. Hoje, todas as grandes companhias de petróleo do mundo bombeiam petróleo na costa da Noruega. A Noruega é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita. O resumo de tudo é: Jesus está voltando em breve.